Olá, tudo bem com você? Então tá bom. Desejo que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você e com a sua casa e com a sua família, tá bom? Eu gostaria de compartilhar uma palavra neste momento que, que o Senhor tem falado ao meu coração, né? Eu tenho meditado na palavra esses dias e Jesus tem falado comigo para mim compartilhar sobre o amor de Deus, o amor de Deus. E eu gostaria de compartilhar isso porque é muito inexplicável, né? É inexplicável, mas precisamos entender. É inexplicável, é incalculável, inimaginável o amor de Deus. E só que precisamos entender esse amor. Sabe por quê? Porque é a base, é o vínculo, né? O amor é o vínculo da perfeição. E também Jesus disse que nos últimos tempos o amor se esfriaria de quase todos. Então, o que vai manter esse amor em mim aceso, a chama do amor pelo próximo, pelo meu semelhante, né? Pelo meu semelhante. Somos semelhantes um do outro. Somos a semelhança de Deus. O que vai manter é justamente nós entendermos primeiramente o amor de Deus e andar nele. É impossível eu andar numa coisa que eu não entendo. É impossível eu andar num lugar que eu não compreendo, que eu não sei como andar, né? Então é importante a gente entender, porque entendendo já é o grande começo, tá bom? Então vamos lá. Aqui no livro na carta, né? Essa é uma carta do apóstolo Paulo aos cristãos romanos da época, né? Que serve também para toda a igreja de hoje. E ele diz assim, no Romanos capítulo 8, versículo 31. Versículo 31 diz assim: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele, falando de Deus, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Por isso que somos herdeiros, né, de Deus. Vamos lá. Quem intentará acusação contra o escolhido de Deus, os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu. É Cristo quem morreu. É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada?
Quem nos separará? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem coisa alguma. Desculpa, nem alguma outra criatura, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O amor de Deus, primeiramente você tem que entender o seguinte: onde está o amor de Deus? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está o amor de Deus. Você quer ver o amor de Deus? Olha para o que Cristo fez. Olha para o que Jesus fez. Olha para aquilo que Jesus fez na cruz. Aqui fala que antes ele morreu, mas também ressuscitou. Ressuscitou. Ele morreu e ele ressuscitou. Ele não só morreu, mas antes ressuscitou. Certo? Entendamos isso. Ele veio ao mundo e morreu a morte que era para você morrer, para mim morrer. Aquela morte que éramos passíveis, porque lá na lei Deus fala o quê? A alma que pecar, essa morrerá. Pronto. Então Jesus veio para a gente não sofrer aquela condenação, aquela morte. E ele morreu no meu e no seu lugar. Ele fez esse sacrifício, ele deu a vida dele para pagar aquilo que Adão fez lá atrás. Então ele veio e pagou. Então muitas das vezes eu falo, às vezes conversando com pessoas que eu conheço, a pessoa fala, vai pagar tudo o que fez. Não, ninguém paga. Não tem como você pagar. Você não teria condições para pagar os seus pecados. Nem eu. Nenhum ser humano, nenhuma pessoa teria condições de pagar pelo pecado. Tanto é que no Velho Testamento, quando o povo pecava, uma vez por ano se ia lá, né, aqueles que acreditavam em Deus e aceitavam essas palavras na lei, debaixo da lei, pegava o cordeiro, o pecador que pecou, ele cometeu o pecado, então ele colocava a mão na cabeça do cordeiro, cortava-se uma veia, o cordeiro sangrava, né? Sangrava até a morte ali, derramava o sangue do cordeiro, para não derramar o sangue do pecador. E o pecado foi uma lei que Deus instituiu. O pecado era transferido para aquele cordeiro. Aquele animal representava Jesus. E Jesus fez isso uma vez por todas, lá em Hebreus fala. Ele fez isso uma vez por todas. E quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, é o meu Senhor, é o meu... Olha, eu aceitei Ele como meu Senhor e Salvador, né? Muitos falam, não, Jesus é o único Senhor, o único que é digno, não é isso? Não é assim que nós aprendemos? Muito bem. Mas a Bíblia fala que a palavra de Deus deixou registrado aqui na Bíblia, no mesmo livro de Hebreus, diz que ele é o sumo sacerdote, que ofereceu uma vez só, de uma vez por todas, o sacrifício. Por isso que não precisamos mais de sacrifício. Amém? Então Jesus, ele é o sumo sacerdote.
Ele não é somente Jesus, Filho de Deus, tal, Cristo, tal, papapá. Não. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o sacerdote. O sacerdote, ele representava o povo. Vamos entender isso. É importante você entender isso. Jesus, ele é o sumo sacerdote. Ele não é o profeta. Jesus não é profeta. Jesus nunca foi profeta. Jesus foi sumo sacerdote. Amém? Então Jesus, ele... Por que eu estou falando isso? Porque o profeta, no Velho Testamento, até mesmo na Bíblia, você vê o profeta, ele representa Deus para o povo. O profeta vinha com uma mensagem de Deus para o povo. Entenda isso. E o sacerdote? O sacerdote, ele vinha com, como representante do povo para Deus. Do povo para Deus. Então ele entrava no Santo do Santo, tal, oferecia o sacrifício pelo povo, intercedia pelo povo. E foi isso que Jesus foi. Jesus é isso. Ele é o eterno sumo sacerdote. Ele não é um profeta que vem para julgar e tal, e trazer as condenações, as leis, os mandamentos de Deus para o povo. Não. Ele é o sacerdote que me leva até o Pai, que leva você até o Pai. Por isso que aqui fala, nada nos separará do amor de Cristo, do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui fala que ele está à direita de Deus. Você acha que ele está lá para quê? Por isso que eu falo para você entender, que nós precisamos entender esse amor. Para que Jesus está lá? Para que Jesus está do lado de Deus? Ele está lá porque ele é filho de Deus, a glória dele, ele morreu, ele está lá numa boa, tal, tá do lado de Deus, maravilha, que gostoso. Não, ele está lá o tempo todo intercedendo por mim, por você, pelos pecadores em geral. Porque Jesus não rejeita o pecador. Aliás, ele morreu pelo pecador. Ele não morreu pelo pecado, ele morreu pelo pecador, ele morreu por você, ele morreu por mim. Ele não morreu pelo certinho. Ele disse, os sãos não precisam de médicos. Será que vamos entender? Será que nós, igreja, vamos entender? Nós somos igreja. Sabe o que é a igreja? Sabe o que é ser igreja? Não é, você vai em qual igreja? Eu não vou em igreja, eu sou igreja. Amém? Você se reúne para quê? Para que estamos nos reunindo? Nós temos que nos reunir de uma vez por todas para entender isso, amado. Nós precisamos entender que Jesus, ele está lá intercedendo por você. Por que ele está intercedendo por você? Porque ele é seu sacerdote. Ele é seu sumo sacerdote. E o amor que ele teve, olha, aqui fala que ele deu o filho dele. Ele deu o filho dele. Sabe como que Deus olha para você? Ele olha, ele não vê o João, ele não vê o Francisco, ele não vê o André. Ele olha e ele vê Jesus. Ele não olha para os seus pecados. Ah, isso que você está falando é heresia. Não, negativo. Negativo, não é heresia. Ele olha para você que aceitou Jesus, que recebeu Jesus, que você crê nisso. Você tem isso na sua vida. Você fala, olha, eu creio que só há um Salvador. Só existe uma salvação, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Ele é meu Senhor e Salvador, único Salvador. Ele é o único Salvador. Então, se eu tenho ele, se eu estou em Cristo, eu estou nele. Entenda, eu estou em Cristo. Então, quando Deus olha para mim, ele não vê André, ele vê Cristo. Então, ele não tem como ele me condenar por falhas minhas ou pecados, seja o que for.
Pecados que eu cometi, eu não estou falando isso para liberar agora, então podemos pecar à vontade. Não. Até porque se você entender isso, você não vai querer pecar mais. Não vai, porque você vai estar em Cristo. Quando você é julgado pela religião, quando você recebe o dedo apontado para você, olha, Deus vai pesar a mão em você, olha, Deus vai te pegar, olha, tá, você vai pagar, você vai receber, você vai... Isso que muitos pregadores fazem, muitos fazem isso só afasta a pessoa de Deus. Afasta mais ainda a pessoa de Deus. Quando você julga alguém, você está afastando ela de Deus. Jesus, ele nunca julgou. Ele não julgou o ladrão na cruz, ele não julgou a prostituta. Desculpa a expressão da palavra, ele não julgou a mulher adúltera. Ele não julgou. A religião levou até ele para apedrejá-la. Mas ele falou, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra então. Por quê? Porque todos pecaram. Todos pecaram, amados. Amém? Todos pecaram. E ele morreu justamente por esses pecados. Só existe um meio de você não ser salvo, é você não ter Jesus. É você não estar em Jesus. Uma vez que você aceitou ele, batizou nele, você já batizou em Jesus? Você, não estou falando para você batizar na Assembleia, na Universal, na Deus é Amor, na Católica. Isso são placas denominacionais. Eu estou falando se você já se batizou em Jesus. Porque aqueles que foram batizados em Cristo morreram com ele e ressuscitaram com ele. E é uma nova criatura. Se você é uma nova criatura, então não há condenação para você. Você vai continuar errando, falhando sim, nesse mundo, enquanto você viver nele. Nós somos falhos, vamos continuar sendo falhos. Até chegarmos à perfeição. Um dia vamos chegar à perfeição. Um dia vamos, não sei quando, mas vamos. Até chegar lá a gente vai errar, vai pecar. Amém? Só que até lá eu tenho a garantia do perdão. Você tem a garantia do perdão? Você tem, você sabe, você crê nisso. Porque é pela fé. A todos aqueles que crê. É para todos aquele que crê. Crê em quê? Que eu vou dar uma oferta para me ser salvo? Que eu tenho que cumprir os métodos e os padrões de uma denominação para me ser salvo? Eu tenho que cumprir os padrões humanos, alguns padrões humanos para ser salvo? Não. Crê em Jesus. Sim, sim, é bom. Devemos ter um lugar para congregar com os irmãos. Sim, mas isso não vai te salvar, irmão. Não vai, não é o dízimo que vai te salvar. Não é a oferta que vai te salvar. Não é uma cesta básica que você dá para uma família carente que vai te salvar. Não. Isso não tem nada a ver. Amém? Se o verdadeiro motivo não for Jesus. Jesus, você crê no amor de Deus? Eu te pergunto, você crê no amor de Jesus? Porque se você crê, olha, você será salvo. Paulo disse, crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu e a tua casa. Se você crê no Senhor Jesus, será salvo. Você pode ter cometido a pior coisa que for nesse mundo. Você pode até estar pagando uma pena. Você pode até estar sendo condenado pelos homens. Mas Jesus te perdoa. Sabe por quê? Porque Ele te amou. Nós temos a garantia aqui nesse livro. Que Ele nos amou e nada nos separará
Quando eu estou nele, nada pode me separar do amor dele. Nem altura, ou seja, nem quando eu estou bem, lá em cima, no alto, nem profundidade, nem quando eu estou para baixo, no fundo do poço. Aqui não está garantindo que você vai estar livre de problemas. Nem angústia, nem perseguição, nem tristeza, nem tribulação, nada. Nem uma criatura, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, é esse amor que você precisa entender. Não sei se eu consegui expressar aquilo que eu queria, mas eu vou fazer mais vídeos para compartilhar sobre o amor de Deus. Ainda estou começando. Eu ainda estou começando nisso. Eu ainda estou começando agora. Então eu tenho muito que aprender ainda. E conforme eu vou aprendendo nas minhas orações e meditações, eu vou compartilhar com quem queira ouvir e aprender e receber e ser abençoado. Eu te peço, compartilha. Você que chegou até aqui o final desse vídeo, compartilha essa palavra. Se você achou que foi bom para você, né? Talvez você estava aí achando que para você não tem mais jeito, para você tá tudo acabado, que você pecou, que você não é digno. Eu também não sou. Saiba disso, ninguém é. Ninguém é digno. Ah, eu tenho 30 anos de pastor, 30 anos de crente, 30 anos de católico, 30 anos não sei do que, 40 anos. Eu vejo pessoas se gabando tanto. Mas eu vejo uma igreja brigando. Agora mesmo eu estava vendo uns vídeos ali no YouTube. E eu confesso que eu fico triste em ver a igreja tão dividida. Tão dividida, e um prega isso, um prega aquilo. Ah, eu não concordo com fulano de tal, eu não concordo com... Ah, mas eu também não concordo com fulano, com ciclano, com beltrano, né? Enquanto Jesus fala para mim, fala do meu amor. Fala do meu amor. Ei, receba o amor de Deus na sua vida. Aceita Ele. Olha, abra os teus olhos e veja que você é amado. Olha como que você é amado. Olha aqui em Romanos 8. Leia Romanos 8 para você ver. Tem tantos outros versículos. João mesmo disse, João 3,16, todo mundo conhece, que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho. Então, olha para esse amor, entenda esse amor, receba esse amor, creia nesse amor. Olha o quanto você é amado e confesse isso, eu sou amado. Ah, mas eu sou um pecador, mas eu sou um pecador amado. Ele me ama, ele morreu pelos meus pecados. Ele morreu justamente porque eu sou um pecador, porque senão ele não precisava ter morrido, eu mesmo me salvaria. Para de tentar se salvar. Para de tentar se salvar com obras, com justiça própria. Você não tem. A nossa justiça não passa de trapo de imundícia. A nossa justiça é justamente Jesus. Ele é a justiça de Deus para nós. Ele nos faz justo. Ele que nos justifica. Está aqui. É Ele quem nos justifica. Quem condenará? Quem poderá nos condenar? Se é Ele quem nos justifica, amados. Ele veio para... Ele é justo e faz você justo. Ele é justo e faz o pecador justo. Ele não condena, ele não veio para condenar o pecador, não. Ele veio para justificar o pecador. E quando ele faz você justo, você se torna justo. Amém? Ah, eu quero ser justo. Tem um monte de gente querendo ser justo. Sabe como? Tentando fazer tudo certinho. Nunca vai conseguir. Nunca. Nunca. E fica apontando o dedo para um, para outro. Se gabando, mas sempre tem algo escondido nele que ele e Deus e o diabo sabem. Para com isso. Você que faz isso. Você que é crente não sei quantos anos. Para de condenar, de apontar o dedo e julgar.
Sabe por quê? Porque eu tive uma experiência terrível, terrível, quando eu era pastor de uma denominação, de 2 denominações aí. Eu fui pastor e julguei tanta gente. Um dia Jesus falou, não julgueis para não ser julgado. E um dia eu passei pelo vale da sombra da morte. Eu não tenho outra palavra para falar para você que me ouve, você que me conhece talvez. Talvez eu já até preguei para você em alguma igreja. Eu tenho que falar para você que eu passei pelo vale da sombra da morte em alguns meses atrás. Eu passei pelo vale da sombra da morte. Porque eu me achava melhor. Eu impunha regras. Eu julguei tanta gente. E sabe, hoje eu aprendi que Deus ama. Sabe quem que Deus ama mais? Sabe? Ninguém. Não tem uma pessoa que Ele ama mais do que você. Ninguém Ele ama mais do que eu. Ninguém Ele ama mais do que você. Você entende isso? Não tem ninguém que Ele ame mais e nem menos. Ele ama. Ele ama desde o pastor até a prostituta, o ladrão. Ele ama. Acredita em mim, amados. Ele ama. Ele ama você. Você que está perdido, perdida. Ele ama você. Venha para esse amor. Tá bom? Deus abençoe, tá? E receba essa palavra no seu coração. Fique na paz.